Em 24 de outubro de 2008, quase 15 anos atrás, um grupo de 15 pessoas topou se reunir naquilo que se tornaria o que eu vou chamar de o marco zero da plantação da Igreja Presbiteriana do Bairro. Os 10 dias que antecederam o encontro desse dia 24 de outubro foram marcados por contatos, convites, uma grande correria, uma imensa expectativa, pois 10 dias era tudo o que se tinha para reunir um grupo de pessoas que aceitassem, em primeiro momento, participar de um primeiro encontro e aceitassem também, posteriormente, o desafio de orar, sonhar e se engajar na plantação de uma igreja presbiteriana aqui no Bairro. Naquele primeiro encontro foi lido o livro do Gênesis, no capítulo número 6, do verso 11 ao verso 12. E o tema da mensagem foi Começando a Obra de Deus. Esse foi o tema da mensagem daquele dia. Naquela noite, à luz do texto lido, que termina dizendo que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, o pastor disse àquele grupo reunido naquela casa, que para começar a obra de Deus, é necessário apenas 3 coisas. É necessário crer como Noé, que ouviu a voz de Deus e creu. É necessário submeter-se como Noé, seja o projeto que Deus inventou. E é necessário colocar a mão na massa como Noé. Certamente ele poderia ter se saído bem melhor na pregação daquele dia, mas o fato é que aquele dia se tornou um marco zero na plantação da igreja, que passou a se reunir então a partir daquele momento na casa da irmã Maria Helena, que fica aqui na rua paralela à igreja. Igreja essa, o edifício esse, que em agosto de 2009 começou a ser construído, quando o muro da frente foi quebrado, um tratorzinho entrou aqui para levar tudo quanto é bagunça que tinha nesse terreno. Então, crendo no que Deus que chama, no Deus que capacita, submetendo-se à vontade de Deus quanto à plantação de uma igreja relevante, plantadora de novas igrejas, aqui no Bairro Alto, fazendo tudo o que era possível ser feito, em 18 de dezembro de 2009, em uma sexta-feira, este imóvel foi usado pela primeira vez, onde ficam aqui abaixo as salas e o salão. E a partir então do domingo seguinte, no dia 20 de dezembro, no dia 18 foi lotado, um monte de parceiro aqui foi cheio. Dia 20, uns 3 ou 4, uns 5, os encontros então passaram a ser todos os domingos e não deixaram de acontecer a partir do dia 20 de dezembro de 2009. E em 14 de março de 2010, o espaço em que nos encontramos neste momento foi utilizado pela primeira vez. E então, no dia 19 de junho do mesmo ano de 2010, esse espaço aqui recebeu as igrejas parceiras para o culto oficial de inauguração desse local. Estes foram os primeiros 18 meses da vida desta igreja, que em novembro de 2011, na 55ª reunião do Presbitério de Curitiba, no dia 28 e 29 de novembro de 2011, foi então aprovada a organização da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, sendo então oficialmente organizada em 24 de março de 2012, que foi um sábado, exatamente há 3 anos e 5 meses após o primeiro encontro que celebramos lá no dia 24 de outubro de 2008. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Durante todo esse processo, apesar de conseguir visualizar uma igreja que não existia de fato, nós estávamos ali, nós enxergávamos uma igreja, embora ela não existisse de fato, eu posso testemunhar que muito do que fizemos foi feito sem ter a dimensão exata de quais seriam os resultados, ou se haveriam resultados, porque aqueles 10 primeiros dias, poderia ser que um grupo se levantasse, poderia ser que um grupo não se levantasse, nós teríamos que abortar o sonho da plantação de uma igreja aqui. Por vezes,
Nós fizemos apenas aquilo que era possível ser feito. E hoje, olhando para esta igreja, sabendo de tudo que eu sei sobre ela, sobre os seus planos que vocês hoje têm em relação ao imóvel, ao espaço físico da igreja, em relação à plantação de novas igrejas, em relação à vida diária da igreja, eu posso te dizer que Deus sempre faz mais do que pensamos que estamos fazendo. Hoje, apesar de ter sido convidado para pregar, o que eu vou fazer, eu não chamaria de pregação, né? Eu vou fazer uma reflexão, porque o André falou que tinha pouco tempo, ficou cortando meu tempo. Então, eu quero apenas compartilhar, mesmo assim você compreender, fica tranquilo. Eu quero apenas compartilhar com você, então, uma reflexão. Que eu espero em Deus, que primeiro, inspire seu coração, te inspire a perseverança e ao engajamento contínuo na missão de Deus a partir desta igreja, para que haja muito mais histórias para contar e celebrar nos próximos 15 anos. Eu vou ler com você um texto que está em Atos capítulo 9, versículo 25, o qual se encontra dentro do relato da conversão, do chamado e dos primeiros passos do apóstolo Paulo na fé cristã e no serviço cristão. Após seu encontro com Jesus e posteriormente a visita de Ananias, quando Saulo, o apóstolo Paulo, ainda que carregava o nome de Saulo, foi batizado, naquele momento em que ele foi batizado, ele começou a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Essa foi a primeira pregação dele. Jesus é o Filho de Deus. Posteriormente, não muito tempo depois, ele começou a anunciar que Jesus é o Messias, que Jesus era o Cristo prometido lá aos judeus no Antigo Testamento, prometido ao mundo. E isso pôs em risco a vida dele. E é nesse momento de risco de morte, que nós encontramos o verso 25, que diz assim: mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. O maior teólogo, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento, antes de ter escrito qualquer uma das cartas das epístolas, ou antes de ter plantado qualquer igreja, foi salvo da morte por discípulos anônimos, providos de cesto e cordas. Nada mais além de cesto e, por inferência, cordas. Quando nos dispomos a servir a Deus, movidos pela fé, naquele que tanto nos amou e que nos encontrou como encontrou Saulo, descobrimos, em primeiro lugar e único lugar, que Deus faz mais do que pensamos que estamos fazendo. Deus faz mais do que pensamos que estamos fazendo. Saulo de Tarso, o maior e mais feroz perseguidor da igreja em seus primeiros dias, estava indo de Jerusalém para Damasco, quando Jesus o encontrou e o fez seu discípulo. Está no capítulo 9 de Atos, do verso 1 ao verso 19. Como discípulo de Jesus, tendo crido e tendo sido batizado, logo começou a compartilhar sua fé naquele que antes lhe perseguia, conforme você pode ver no verso 20 e 21, que diz assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Perceba comigo que algo vai acontecer entre o verso 20 e 21 e o verso 22. Pois enquanto no verso 20 e 21, mais especificamente no verso 20, diz que o apóstolo Paulo anunciava: Jesus é o Filho de Deus. No verso número 22, Paulo está anunciando, ou melhor, está demonstrando que Jesus é o Cristo, isso é, Jesus é o Messias. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, ou seja, ele é
o Messias. O que aconteceu nesse intervalo do verso 20 e o verso 22? O reverendo Hernandes Dias Lopes, juntamente com outros estudiosos, afirma que neste ponto, entre o verso 20 e 21 e o verso 22, se encaixa aquilo que o apóstolo Paulo vai contar na sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, do verso 15 ao verso 19, onde diz assim, de forma sintética, ele escreve o seguinte: quando lhe agradou revelar o seu Filho, isso é, quando Deus agradou revelar o seu Filho Jesus, está falando do caminho de Damasco, quando Jesus o encontrou, a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato, isso é assim que ele se tornou discípulo de Jesus, de imediato, parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém. Dessa forma, entendemos, ou entende-se que esta expressão que nós encontramos no verso 22, quando diz, Saulo se fortalecia cada vez mais, abrange esse período aproximadamente de 3 anos, em que o apóstolo Paulo passou sendo discipulado pessoalmente por Jesus ali na Arábia. Período em que provavelmente os estudiosos acreditam que ele releu todo o Antigo Testamento e que ele então pôde agora não só compreender, mas agora ele consegue demonstrar que Jesus de Nazaré é de fato o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E o resultado então da sua pregação, de demonstrar que Jesus é o Cristo, foi um plano de morte por parte dos judeus, que passaram então a vigiar as portas da cidade para concretizar esse plano, conforme nós encontramos no verso 23 e no verso 24 ainda do capítulo 9 de Atos, onde diz que decorridos muitos dias, o apóstolo Paulo está pregando e demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, decorridos muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Foi assim que, com o objetivo de salvar a vida de Paulo, discípulos anônimos, que nós não sabemos o nome, com cesto e cordas, desceram Saulo, possivelmente pela janela de uma das casas construídas junto à muralha da cidade de Damasco. E fizeram isso de noite, pois era a única hora em que poderiam fazer com pelo menos um mínimo de chance de não serem pegos. E ali então, através do cesto, o apóstolo Paulo foi descido. O que aqueles homens não sabiam, é que Deus estava fazendo mais do que eles pensavam que estavam fazendo. Pois ali, naquele cesto, estavam a maior parte das epístolas do Novo Testamento. E dezenas, centenas talvez, de igrejas que seriam plantadas, direta ou indiretamente, por meio do ministério do apóstolo Paulo. Nos 10 dias que antecederam o primeiro encontro desta igreja, tudo o que estávamos fazendo era reunir pelo menos um pequeno grupo para o primeiro encontro. Porque não reuni-lo significava não haver mais o projeto da plantação da igreja. Mas enquanto nós estávamos com todo o esforço tentando reunir um pequeno grupo, Deus estava fazendo mais do que pensávamos que estávamos fazendo. Deus estava fazendo uma igreja para alcançar o primeiro casal de não cristãos do bairro, o José e a Catiane. Que Deus alcançaria ali ainda na casa da Dona Maria Helena, quando um dia, vendo algumas coisas de construção do lado de fora, decidiram perguntar o que era, e ela então os convidou para participar de um dos encontros que tínhamos lá na quinta-feira. Então, naquele dia, enquanto na correria tentávamos juntar um grupo, Deus estava fazendo mais do que pensávamos estávamos fazendo. Deus estava fazendo uma igreja para que pessoas redescobrissem a alegria da vida em comunidade, na comunidade de fé. Quantas pessoas chegaram nesse espaço cansados, decepcionados ou entristecidos por experiências vividas.
E depois de um longo período afastado de uma vida mais próxima da comunidade, eles redescobriram a alegria de viver na comunidade de fé. Deus estava fazendo isso lá no dia 24 de outubro de 2008. Deus estava fazendo uma igreja para que pessoas que pensavam que já tinham feito tudo o que tinham para fazer para o reino de Deus, descobrissem que ainda eram úteis nas mãos de Deus, pois Deus ainda tinha planos para a vida dessas pessoas dentro do seu grande projeto, sabe, de abençoar e fazer expandir a sua igreja. Deus estava fazendo, naquele 24 de outubro de 2008, uma igreja para você ser discipulado para servir a Deus, servindo não apenas a esta igreja, mas a igreja que Deus está fazendo para daqui 15 novos anos. Pois Deus faz sempre mais do que pensamos que estamos fazendo. Juntos, nesses 15 anos, juntos aqui, todos nós juntos, nesses últimos 15 anos, estamos plantando esta igreja. Sim, de certa forma, esta igreja continua sendo plantada, pois ela continua criando raízes em Cristo, que é a nossa rocha, sobre a qual a nossa vida e a igreja dele está edificada. Continua se plantando nesta região, que se a gente for pensar na grande comissão de Mateus, é a nossa Jerusalém, é o nosso lugar mais próximo, onde Deus nos chama para ser discípulos e testemunhos em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E uma vez que vocês estão plantando mais e mais raízes neste lugar e ao mesmo tempo em Cristo, vocês também estão estendendo seus ramos para que mais e mais pessoas encontrem Jesus, encontrem descanso para recobrar as suas forças e se unirem a vocês na missão que Deus tem para esta igreja. E de tempos em tempos, Deus envia alguns pássaros para essa grande árvore. Ou tira desta grande árvore, de entre os seus ramos, alguns pássaros, que parecem estar roubando alguns dos frutos desse trabalho desta igreja, mas que na verdade estão levando sementes desta igreja, para que ela seja plantada em outros lugares, perto ou mais distante. Assim esta igreja, como uma árvore plantada aqui, brota em outros lugares para a glória de Deus, através de gente que Deus tira, através de gente que Deus traz simplesmente para buscar frutos aqui, para ir até outros lugares, buscando recursos para poder plantar novas igrejas. Enquanto cada um de nós serve a Deus em áreas específicas e em diferentes frentes e demandas da igreja local, Deus faz mais do que pensamos que estamos fazendo. O adolescente que eu chamava para tocar violão nos encontros que aconteciam na casa da Dona Helena nas quintas-feiras, hoje é seminarista da Igreja Presbiteriana do Boa Vista. Por quê? Porque Deus faz mais do que nós pensamos que estamos fazendo. Pense comigo, um minuto, num personagem bíblico chamado Moisés. Pense no grande Moisés. Quando seus pais colocaram um cesto e lançaram ele então nas águas, pensavam em algo mais do que salvar a vida do seu filho? Você acha que a mãe de Moisés pensava em algo muito maior do que salvar a vida do seu filho quando colocou num cesto lá no Rio Nilo? Mas Deus fez mais do que pensamos que estamos fazendo. Deus faz mais do que pensamos que estamos fazendo. Moisés foi o libertador, o líder e o mediador do povo nos 40 anos que o povo de Deus caminhou pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida. Pense em outro personagem da Bíblia. Samuel, quando sua mãe Ana chorava angustiada por não ter um filho e orava por um filho, será que ele estava pensando em muito mais coisas do que ter a paz e a alegria de ser mãe? Você acha que ela pensava muito mais do que isso? Mas Deus
Deus faz mais do que pensamos que estamos fazendo. Samuel foi o elo entre a era dos juízes e a era dos reis de Israel. Ungindo não apenas um, mas ungindo os dois primeiros reis de Israel. Sendo que um deles, o rei Davi, é o ascendente do Messias, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Uma mãe que simplesmente chorava por um filho. Mas Deus faz mais do que a gente pensa que está fazendo. Antes de terminar, pense em Noé. Pense em Noé, que nós trouxemos aquele primeiro encontro no dia 24. Pense em Noé. Ele construiu uma arca para Deus, e nesta arca foram salvos ele, sua família, os animais e os animais que dariam continuidade às espécies. Enquanto ele construiu uma arca, na qual ele e sua família seriam salvos, Deus estava fazendo mais do que ele pensava estar fazendo. Deus estava encenando. Naquele ato da construção da arca, ele estava encenando a história da salvação e o último dos últimos dias. Ele encenava a história da salvação porque Jesus é a nossa arca. Em Jesus estamos salvos da condenação do pecado, da condenação eterna, da separação que estávamos em relação a Deus por causa da nossa desobediência. E ao mesmo tempo, Jesus é a nossa arca e nele estamos amparados em toda e qualquer tempestade desta vida, desse tempo presente. Ele construiu uma arca para salvar a sua família, em obediência a Deus. Mas Deus estava encenando aquilo que ele faria ao longo da história. Ele enviaria uma arca para salvar todo aquele que crê em Jesus, porque Jesus é a nossa arca. Mas Noé e a arca não apenas encena a história da salvação, mas encena o último dos últimos dias. A Bíblia fala que desde que Jesus entrou na história, ele morreu e ressuscitou, nós vivemos aquilo que a Bíblia chama de últimos dias, até o momento em que viveremos o último desses dias, quando Jesus vier para nos buscar. E a arca também ensina isso, porque o último dos últimos dias será quando os salvos receberão um novo céu e uma nova terra, como Noé recebeu um novo céu e uma nova terra ali transformada depois de todo aquele dilúvio. Onde o homem e a mulher nesse novo céu, os que creem, melhor dizendo, nesse novo céu e nova terra, viverão em harmonia. Como Noé em harmonia com a sua família, com Deus e com toda a criação contida dentro da arca, viveram. Deus promete isso para o último dos últimos dias. Então aquela arca, que só aparentemente salvava uma família e os animais, na verdade encenava aquilo que será o último dos últimos dias. Quando nós viveremos de novo céu e nova terra, em harmonia com Deus, com o próximo, com a criação, e os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que decidiram viver segundo o seu próprio querer, receberão finalmente a justa condenação pelo fato de terem rejeitado o Salvador. Ele pensava estar construindo uma arca para salvar a si mesmo. Deus estava encenando a salvação, Deus estava encenando o último dia. Guarde isso no seu coração. Quando nos dispomos a servir a Deus, movidos pela fé, naquele que tanto nos amou e que nos encontrou, descobrimos que Deus faz mais do que pensamos que estamos fazendo. Então, para a gente poder refletir e praticar nessa semana e na nossa vida. Se você está aqui hoje pela primeira vez, ou você vem participando ativamente dos encontros desta igreja, e talvez já esteja bem integrado, mas ainda não entrou na arca, ainda não reconheceu que Jesus Cristo é Deus, e que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele fez no seu lugar, porque foram os seus crimes, o seu erro, que merecia tal condenação. Se você ainda não fez, não deixe passar mais esta oportunidade para confiar
sua vida a Jesus. Confesse a Ele os seus erros, o seu pecado, a sua incoerência, sua tentativa de dar conta da sua própria vida sozinho. Confie a Ele a sua vida. E então, sirva-o, sabendo que Deus faz mais do que você pensa que está fazendo. Segundo lugar, se você já é discípulo de Jesus, mas ainda não é membro desta igreja, vou fazer a pergunta que eu faço, vira e mexe eu faço no Boa Vista. Você está esperando para ser membro da igreja? Venha ser membro desta igreja. E você verá que Deus faz mais do que você pensa que está fazendo ao se tornar membro de uma igreja. Para você vai ser simplesmente participar de um curso, responder perguntas, ser membro de uma igreja. Mas Deus estará fazendo mais do que você pensa que está fazendo. Se você já é discípulo de Jesus, e já é membro desta igreja, não é? Não desanime. Não desanime. Mas persevere. Não seja espectador, mas engaje-se, pois Deus sempre estará fazendo mais do que você pensa que está fazendo. Um dia, alguém convidou o pastor da sua igreja, quando ele não era pastor, nem pensava em ser pastor mais, para ajudar no trabalho. Mas Deus faz mais do que pensamos que estamos fazendo. E aí está o pastor que lidera vocês. Que Deus nos abençoe, fazendo mais do que pensamos que estamos fazendo. Quando o apóstolo Paulo contou sobre o que aconteceu em Damasco, essa história do cesto está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 32 e 33, ele resume lá no final do capítulo 11. Ele não contou isso como sendo um grande feito. Se você ler o capítulo, ele está falando de coisas vergonhosas. Está falando de fraquezas. Mas eu quero terminar com isso, presta atenção em mim. Até quando fazemos algo que pensamos ser fraco e pouco corajoso, Deus está fazendo mais do que pensamos que estamos fazendo. Aquilo não era uma fuga. Aquilo era Deus preparando aquele homem para tudo que ele iria fazer através da vida dele. Ele está preparando as coisas na sua vida. Ele está preparando as coisas da sua vida nesta igreja. Que Deus continue fazendo isso. E nos dê graça, não só para participar, mas perceber. Para que então tenhamos muitos motivos para celebrar hoje e em todos os dias que virão pela frente. Eu queria orar com você. Eu queria convidar você a curvar a sua fronte. Eu queria convidar você à oração. Eu queria te convidar a falar com Deus. Talvez a mensagem de hoje te fez perceber que Deus está fazendo mais coisas na sua vida do que você pensava. Talvez você não percebeu isso agora, mas talvez nessa semana você vai começar a refletir, o Espírito Santo vai trazer à sua memória algumas coisas. E talvez você vai perceber que Deus está fazendo mais. Porque Ele sempre faz mais. Isso faz parte do caráter, da natureza dele. Fale com Deus. E peça para Ele fazer mais. Porque essa é a oração que certamente Ele ouve. Esta é a oração que Ele certamente responde. Porque Ele tem prazer em fazer em nossa vida mais do que pensamos que estamos fazendo. Querido Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é um Deus que usa gente que nós não escolheríamos, ó Deus, porque se formos bem sinceros, não escolheríamos a nós mesmos, Senhor. Quando nós passamos a nossa própria vida na peneira, é fácil, Deus, perceber que a gente não sobra nada, Deus. Somos falhos, ó Deus. Somos seres tão limitados. E quando não temos grandes limitações, temos uma grande soberba. O que nos limita também, Senhor. Mas o Senhor nos encontra, como encontrou o apóstolo Paulo.
o Senhor nos põe prostrados na tua presença, reconhecendo que tu és Senhor. Nós somos daqueles que um dia o Senhor alcançou e que hoje te chamam Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a viver como servos de ti, que é o nosso Senhor. Que o chamar-te, ó Deus, de Senhor não seja apenas um meio de te tratar verbalmente, mas seja um estilo da nossa vida, uma vida de serviço ao Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida desta igreja e fazendo muito mais do que cada um aqui tenta fazer a ti, Senhor. Que toda tentativa, todo esforço, todo plano, todo projeto desta igreja, Senhor, que ao ser executado pela tua graça, possa, ó Deus, experimentar muito mais do que se pensou fazer, ó Deus. Isso nós te pedimos para a tua glória, Deus, para o teu louvor, porque nós sabemos que somos fracos, sabemos que somos pequenos, Senhor. Sabemos que se o Senhor não nos tivesse guardado no cesto da salvação, em Cristo Jesus, e nos tirado do tremedal de lama do pecado, e nos trazido para a tua presença, Senhor, estaríamos mortos. Mas o Senhor enviou seu Filho para descer ao mundo, e ele se tornou o cesto, do qual a nossa vida está segura, porque é as tuas mãos que sustentam esse cesto, e que descem, levam a nossa vida de um lugar para o outro, para que tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou aconteça, para a alegria do nosso coração, mas acima de tudo para a glória do teu nome. Continua a glorificar o teu nome através desta igreja e através da vida de cada irmão e irmã, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.